Eu fiquei chateado com isso, mas tudo bem. Tem N2 aí para eu ficar mais tranquilo. Professor, mas quando eu entreguei a minha prova, também estava faltava acho que 1 minuto para entregar. Eu entreguei e quando abriu aquela aba lá das respostas, abriu só as que eu errei. Tanto é que de marcar eu errei 3 questões ou 2, se eu não me engano. E só tinha lá, você errou X. E foi isso que apareceu para mim, não apareceu as respostas certas. Se eu sabe, se eu tenho certeza que apareceu tipo assim, a alternativa correta lá? Porque às vezes só aparecia com um X vermelho, que foi o que apareceu pra mim. Eu deixei como da devolutiva após o Porque a devolutiva envio. que apareceu pra mim lá em cima, você errou X, você errou 2 de 3, parece, ou 3 de 4, alguma coisa assim. Uhum. Tudo é que só pode ver até minha prova, mas foi isso que apareceu pra mim. Daí por isso que eu fiquei desesperada. Falei, putz, já tô muito fodida, ninguém mata. Porque apareceu pra mim que eu tinha errado 2 de tanto, mas não apareceu a resposta certa delas. Ou eu também não vi, acho que eu tava tão nervosa que também não vi, mas enfim. Ou tava na Professor, pra pressa, mim né? foi a mesma coisa. Pra mim foi a mesma coisa. Não apareceu a resposta certa. Não Apareceu só apareceu as a que eu errei. resposta certa. Eu errei 2 de marcar. Só apareceu o que a gente errava. Mas só aparecia se clicasse. Por exemplo, eu não cliquei. Eu entreguei faltando pouquíssimo tempo. Se você Aí eu clicasse, só fechei. Depois eu fui abrir e não dava mais. Se você clicasse, aparecia o seu feedback. Você acertou tantas de tantas. Eu errei 2 questões de marcar. Eu não tinha visto isso. Só que lá não tinha a resposta das questões, entendeu? Eu só tava dizendo que eu tinha errado. Entendi. Mas nem isso eu vi depois. Faltavam, acho que uns 1 minuto pra entregar. Meninos, onde que estão os casos clínicos na sala de vocês? Drive da turma? Professor, eu vou desligar a câmera rapidinho que eu vou no banheiro. Ninguém merece ver isso. Beleza. O que vocês querem? Hoje o caso vai ser de... Qual que é o próximo? Leucemias? A gente fez 2, não foi? Prof, desculpa, não pedindo para aceitar. Cara, eu não tô achando organizado certinho pela turma, eu tô achando todo o material que eu carreguei. Tipo da vida, entendeu? Professor, a Juliane e a Letícia Teles está esperando para o senhor aceitar. Gabriela Keller. Tá a Gabriela Keller. Ela também. Gabriela Keller. Juliane. Letícia Teles. Carolina Leite também. Gabriela. Letícia. Letícia Teles. Vitor Maciel. Vitor Maciel já tinha entrado. Carolina Leite, prof. Carolina Leite já estava também. Eu troquei o telefone pelo Gabriela computador. Lin. Tá. Meninos, quem tá com os casos fáceis aí? Prof, Juliane. Casos clínicos.
Professor, Oi. o Felipe enviou o link no chat, prof. Tá todos os casos lá. Juliane já tá aqui, Juliane. Vamos começar então de coagulopatias, pode ser? E trombofilias? Qual que é o mais difícil? Eles estão ligados, na verdade. Porque daí a gente tem um tempo para estudar, né? Porque na verdade coagulação vai estar tudo junto. A gente vai ter que estudar as duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho melhor a gente abrir a hemofilia agora para vocês verem as deficiências e como trata, entendeu? Durante as férias e tal. Mas já dando uma olhada também em trombofilias. Porque parte das trombofilias, a hora que vocês olham nas deficiências dos anticorpos naturais, já vai fazer parte, entendeu? Meninos, façam também, tá tendo... Eu acho que assim, é uma coisa que vocês têm que organizar e deixar pré-começo de N1 e N2 um painel do rosto de vocês. Porque no conselho, às vezes, as pessoas não lembram de todo mundo, entendeu? E aí a gente tem que ficar procurando coisa e tal, é mais rápido, acaba simplificando muito a vida de vocês e as notas de vocês. E foi uma reclamação no conselho, não sei se estão sabendo já ou não, mas muita gente não participando das atividades aí, das discussões, então precisa se dedicar um pouquinho mais aí, hein, pessoal. Professor, mas essa questão da participação, depois que começou o sistema híbrido, tornou-se um pouco obsoleto. A real é essa. Eu sei. Então... Mas o pessoal não tem nem entregado atividades, às vezes, Victor. Teve gente que não entregou atividade, tipo, de ninguém, assim, sabe? A gente percebe quando as pessoas são interessadas ou não, mesmo à distância, Victor. E tem gente que a distância foi muito elogiada, entendeu? Então é tudo questão de... Não é aparecer, mas é se dedicar a ponto de ser pertinente nas coisas, né? É difícil isso, eu sei que é difícil. E na minha opinião, prova online não vale nada, Victor. Você tem todas as ferramentas do mundo para você ir atrás na hora, entendeu? Não faz muito sentido, né? Mas enfim. Victor, você que é sobrinho... Não. Maciel da... Não tenho parentes aqui em Porto Velho. Não é você não, Victor. Tem alguém que é Amaral na turma, não tem? Sou eu, professor. É o Pedro. Você que é sobrinho da Dani? Sou eu mesmo. Dani é figura, né? Ela é. Vamos lá então, meninos. Joaquim, 42 anos, técnico de informática, sofreu um acidente de moto voltando do trabalho. Transeuntes que presenciaram o acidente disseram à equipe do SAMU que o rapaz ia na preferencial quando um carro passou o sinal vermelho. Relatam que ambos deviam estar entre 60 e 70 por hora na velocidade da via. Joaquim chegou a entrar em contato com a mãe pelo celular após o acidente, relatando o que houvera e que estava aguardando o SAMU. Enquanto esperava o socorro, o paciente foi ficando confuso. Ao SAMU chegar, encontrava-se desorientado com falas desconexas, abria olhos somente ao chamado e tinha movimento de retirada a estímulos dolorosos. O atendimento pré-hospitalar se deu conforme o protocolo do ATLS. O SAMU rapidamente chegou ao pronto-socorro, onde você fará a admissão dele. Logo a seguir, chega a mãe do paciente, informando que Joaquim é portador de hemofilia A grave e recebe infusão de feiba 3 vezes por semana e fator 8 todos os dias. Havia tomado ambos hoje.
Exame físico. 12/8 de pressão, frequência de 85, saturação de 95, cardiológico normal, pulmonar normal, abdômen normal, neurológico. Estava com colar cervical, apresentava um curativo em couro cabeludo sobre ferida corto-contusa extensa em região temporal direita, torporoso, abertura ocular apenas a estímulos dolorosos, emitindo som incompreensíveis, movimentos de retirada apenas em hemicorpo direito, pupilas anisocóricas, direita maior que esquerda, com fotorreação débil à direita. A TC mostrou extenso hematoma epidural temporal à direita, com importante efeito de massa e herniação 1K à direita. Diante do resultado da tomografia, você iniciou medidas clínicas para controle da pressão intracraniana e mandou chamar o neurocirurgião. Em face a isso, o que vocês sabem de hemofilia, meninos? Os fatores que faltam na cascata da coagulação. E aí a pessoa começa a sangrar se ela tem uma lesão sem parar. Isto. O que mais? Quais são os Que mais vai comuns? comprometer a função de formar coágulos. Certo. Quando a gente vai ter uma lesão no caso do vaso, qual que é a primeira fase da coagulação, Luiz? O que acontece dentro desse vaso? Como é que acontece a parada do sangramento? Ou pelo menos uma tentativa? Não lembro, professor. Professor, é aquela glicoproteína que o subendotélio ele fica exposto e aí ocorre a exposição desse endotélio e alguns fatores vão chegar ali e se conectar. Se eu não me engano, é o fator 2, é o primeiro que se conecta. Correto, Karine. O que expõe é o fator tecidual. Colágeno, fator tecidual, que é o que desencadeia algumas coisas, inclusive. Mas antes disso, tem uma coisa que acontece. Vasoconstrição. Isso. Então, a primeira fase que vai acontecer vai ser a vasoconstrição. Aí vem justamente o que a Karine falou. Vai ter exposição de um monte de coisas que ativam a coagulação. Chega lá o fator 2. E o fator tecidual, no caso do fator 2, qual que é a via que ele ativa? Extrínseca. Vocês lembram? Vocês estudaram isso já uma vez na vida, eu acho, né? Lá na fisiologia, talvez. É a via intrínseca. E a via extrínseca, como é que ela é ativada? Proteína C. Professor, também pelo fator tecidual, né? É a 7. Fator tecidual que vai ativar o 7. É da vitamina isso K, mesmo. dependente de vitamina K. Exato, E pela formação de fibrina também, né? O final de tudo, Luiz, é a formação da fibrina. Na verdade, toda cascata existe com um único objetivo: formar fibrina. Então, a gente vai ter duas pernas de cascata, que não é tão simples assim. Quando a gente olha lá as cascatas, a gente tem a impressão de que elas correm separadas, em paralelo. Um é intrínseco, outro é extrínseco. E, na verdade, é muito mais complexo que aquilo. Tá? A gente vai ver uns modelos aí de coagulação que, na verdade, aquilo ali é muito ultrapassado já. O único objetivo da cascata é formar a fibrina. Para que serve a fibrina? Ele é como se fosse o coágulo consolidado, cheio de tramazinha que consegue segurar bem todos os componentes ali do trombo. Ele vira uma redinha, né? Ele forma uma redinha para poder sustentar e não vazar, né, mais. Isso, exatamente isso, pessoal. Se a gente não tiver a formação da fibrina, o que vai acontecer? Se forma um trombo, forma um coágulo? Não. Forma, mas eu acho que ele não fica preso ali no endotélio, ele pode soltar. Eu acho que é isso, né? Professor, mais uma dúvida. A fibrina, ela é dependente da trombina. Só um minutinho, pessoal. Hanna, você está atrapalhando o tio. Criança aqui.
Pergunta de novo. Vocês tiveram informações discordantes aí? Eu perguntei se a fibrina ela é dependente da trombina. Tem que ter trombina. Na verdade, lá para cima. Mas a trombina é um importante fator na ativação. Se forma o trombo ou não se forma o trombo? Ele se gruda ao endotélio ou não se gruda ao endotélio? Exatamente isso, meninos. Ó. Então, viu, Gabriel? Se forma um trombo, esse trombo se gruda ao endotélio. Existe lá o von Willebrand, tal, né, para fazer isso. Só que se nós não tivermos a cola de fibrina, esse trombo vai ser instável. Rapidamente ele acaba perdendo a adesão dele ali, acaba não segurando. Esse tempo é variável, mas em torno de 30 a 60 minutos ele vai acabar se rompendo, não segurando, saindo do lugar e volta a sangrar. Tá? Então, sem fibrina, o trombo não funciona. Então, lembrar que tem a parte inicial da coagulação, depois vai se formar um trombo. Se não tiver a fibrina no final, não vai ter a cola necessária para manter aquele negócio no lugar. Tá, mas e o que acontece se você continuar perpetuando o trombo? Oclusão, não é? Sim. Vai aumentando, tal, uma hora oclui o vaso, uma hora oclui ali a região toda. O que acontece para isso não acontecer? Aí tem os fatores fibrinolíticos. Isto. E quem que... Deixa eu só fazer um negocinho aqui, meninos, rapidão. E quem que ativa esse fator fibrinolítico? Logo, um fator que quebra a fibrina, concordam? Não. Não seria a questão da agregação plaquetária? A agregação plaquetária é a fase inicial. Mas é a plasmina que vai agir ali, fragmentando esse trombo. Isso, gente. É a plasmina. É o plasminogênio que vai ser ativado, vai virar plasmina. Mas plasmina nem sempre ele consegue, né, professor? Nem sempre, assim, consegue não. Nem sempre ele é eficaz, porque a gente vê muito... A gente vê muitos casos de tromboembolismo e tal, de trombos ali. Então, a plasmina nem sempre ela consegue degradar esses trombos. Porque se fosse assim, ninguém ia morrer de trombose ou porque, Luana, a via está muito ativada. Entendeu? Às vezes tem tanta coisa acontecendo ali que a pessoa tem várias tromboses. Ou a falha é tão grave que ela vai ter trombose. É tanto anticorpo inflamando o endotélio todo, SAF, que ela vai ter muita trombose. E aí o sistema fibrinolítico não dá conta, entendeu? Não acompanha. Entendi. Mas o que ativa o sistema fibrinolítico? É a lesão endotelial que vai causar ali. Explique. O fibrinolítico. Complicou, né, Luana? Complicou, professor. Eu tô meio que o tio que eu pego aqui tá parando agora. O ativador de plasminogênio, não é? Que vem lá da onde? Da lesão tecidual, professor. Exatamente. Ó, a base de tudo é justamente o fator tecidual. Ó que coisa doida, pessoal. Ao mesmo tempo que uma lesão estimula a coagulação para formar fibrina através da ativação do SET, ele também ativa, ao mesmo tempo, a degradação dessa fibrina. Só que o sistema que leva à degradação da fibrina, ele é muito mais lento e tem que ser assim. Ele vai levar de 24 a 48 horas para que aquilo ali seja
ativado de forma plena para se degradar do trombo. Por quê? É o tempo que o vaso vai ter, que o organismo vai ter, para parar o sangramento, corrigir o endotélio, fazer o que tem que fazer, e depois começar a abrir de novo aquele vaso. Mas o sistema é perfeito, pessoal. Quando a gente tiver desregulações nesses sistemas, que vai dar problema. E aí eu vou ter ferramentas para agir em vários lugares nas deficiências e nas situações clínicas que levam ou a sangramento ou a trombose. Por exemplo, eu consigo ativar de forma exagerada o fibrinolítico? Quando que eu vou querer isso? Eu acho que não, professor. Eu acho que isso aí depende só quando tiver um estado muito, muito grande de coágulo. Então, Pedro, ou... Em casos de trauma, você pode ter uma ativação maciça de... Não, calma. No trauma, eu preciso dessa ativação maciça. Exatamente. Porque aí então, eu vou precisar parar de sangrar. Então, não faz sentido eu ativar de forma... Vamos pensar agora nas coisas que a gente vai atuar como médico. No trauma, você vai querer deixar com que o cara não forme trombo? Não. Você precisa que ele forme trombo. Aqui no caso desse menino que é hemofílico, ele sangrou a cabeça. Tá ficando desorientado, né? Ele foi para tomografia. Tipo, não devia ter ido para tomografia, devia ter recebido dose extra de fator assim que chegou no hospital. Né? Então depende da situação que eu tenho em mãos, mas vamos supor, agora esquece o trauma. Vamos supor que o pai de vocês lá teve um AVC. Um AVC grande, pegou o lado direito inteiro do cérebro. E aí? Se você não fizer nada, vai vegetar pro resto da vida. Pegou o lado inteiro do cérebro. Tem como a gente fazer alguma coisa rápido? Trombose. Trombose. Entrar com antitrombolítico. Não? Trombolítico. Com trombolítico, Luiz. Ó, trombolítico é diferente de antitrombolítico, hein? Ah, então beleza. Eu confundia muito a questão do tipo tenecteplase com isso, o eu vou entrar com alguma coisa que seja trombolítico. Que seja justamente isso, o agonista do plasminogênio e plasmina. Alteplase, tecneplase, streptokinase, e aí vai. Tem um monte de coisa que é rápido, que você vai rapidamente fazer o quê? Destruir aquele trombo. Entendeu? Peraí, você vai imediatamente destruir aquele trombo ou fazer ele formar o trombo? Vamos supor que é um trombo... Aí é que tá, Luana, você vai precisar da imagem, né? Vamos supor que é um AVC isquêmico. Tem um AVC por trombo lá no sistema nervoso central. Pegou, por exemplo, a artéria cerebral média. Ah, tá, um AVC por trombo, entendi. Entendeu? Agora, aí vem a complicação de você usar uma terapia dessa, que é o quê? O maior risco de transformação num AVC hemorrágico. Sim. Porque todo AVC isquêmico, você teve a lesão endotelial, né? Você teve a lesão ali dentro do vaso. Então, você pode sempre ter transformação hemorrágica, só que quando você faz um trombolítico, você vai aumentar o risco de ter esse efeito colateral. Né? Uma outra situação, infarto agudo do miocárdio. Você não tem cateterismo na tua mão, você pode fazer uma streptokinase, um fibrinolítico da vida. Concordam? Vamos supor que vocês estão lá em Cujubim de plantão. Sim. Sei lá, Cujubim ainda é perto. Vamos supor que vocês estão lá no meio do estado de plantão, a hemodinâmica mais próxima é de Porto Velho, o cara vai demorar 5 horas para chegar aqui. Adianta trazer ele para a hemodinâmica? Não, porque ele... O tempo porta-balão vai ser muito grande. Já teria que entrar com o trombolítico, no caso. Exatamente. A gente vai ter que entrar com alguma coisa para tentar salvar esse miocárdio. Né? Então, entenderam bem essa coisa aí do trombolítico? É justamente ativando lá o final, a fibrinólise. E se eu quiser agora o contrário? Por exemplo,
uma mulher que está com metrorragia, menorragia, sangrando muito, Professor, só um cheio de minutinho. mioma. Na verdade, esse trombolítico ele vai agir na plasmina, né? Inibindo a plasmina, facilitando Não, a Luana. formação. Ao contrário. Não? O contrário? O fibrinolítico tem que ativar a plasmina ou plasminogênio. Para degradar aquele trombo, em caso de... Isto. Agora vamos falar o contrário. A mulher cheia de mioma que está sangrando 2 litros por dia. 1 litro por dia. Acontece isso, tá? A galera usa fralda. O que eu tenho que fazer nessa situação? Tirar o útero da mulher. Tudo bem, todo mundo concorda nisso, né? A ginecologia vai ter que intervir de alguma forma. Sim. Mas vamos supor que naquele momento não tem como fazer isso. O que você pode fazer? Dá um daqueles fatores lá de coagulação. Vitamina K, plaqueta. Não, O ácido transnexâmico resolveria para inibir a plasmina? Isso daí, Luiz. Porque assim, ó, eu não tenho deficiência grave de fator para dar fator para ele, Karine. Não tem como eu dar fator 8. Só vou poder dar fator 8 para quem é hemofílico. A coagulação eu nem consigo a medicação, entendeu? Eu não consigo oferecer. O Ministério da Saúde não libera. Não tem como eu dar, entendeu? Vamos dar plasma então, mas como é que está esse coagulograma dessa mulher? Será que é deficiência real? Eu preciso dar plasma para ela? Ela não produz os fatores dela? Então a gente precisa cortar a hemorragia. Então, na verdade, o que vai ajudar nessa situação? Aí já vai ser o contrário do que a gente estava fazendo antes. Aí eu vou querer segurar o fibrinolítico, inibir o fibrinolítico, para que ela pare de sangrar assim que possível. Lógico, não vai ser instantâneo, mas vai ser mais rápido. Quais drogas eu vou ter nesse cenário? Ácido tranexâmico, que o Luiz falou, e um outro ácido chamado Y-aminocapróico. Tá? Professor, também tem um meloxicam que é utilizado off-label, né? Sim, Juliane, você pode usar anti-inflamatório, ajuda, porque ele reduz, ele leva a vasoconstrição, na verdade, né? Só que aí você tem a questão também do paciente pode usar ou não pode, tem alteração renal, hepatopatia, cardiopatia, tipo assim... Professor, nesse caso, eu também podia usar a metilgotrina, que é utilizado em casos de aborto, quando começa a hemorragia, é porque, assim, essa semana a gente teve um caso no hospital, que eu trabalho no hospital de campanha, e aí tivemos uma paciente que ela teve um infarto e ela estava com 6 semanas de gestação, aí ela teve um aborto. Eu não lembro agora o princípio ativo, eu acho que é metilgotrina, que foi utilizado para controlar essa hemorragia. Eu vou até olhar aqui agora e já te falo. Luiz, para mim é X. Eu não sei o que você está falando. Enfim, vê aí a droga. Professor, você pode repetir as duas drogas que você acabou de falar, por favor? Metilgometrina. Metilgometrina? Isso, eu vou até aqui olhar agora essa droga. É Y, que é o ácido Y-aminocapróico, e transamin, que é o ácido tranexâmico. Vamos ver essa droga aí que eu não conheço ela. Beleza. Metilgometrina. Aí eu vi aqui que ela é mais utilizada para hemorragias do trato uterino. Mas como é que ela age? Vai na farmacologia. Só um minuto. Metilgometrina? Metilgometrina. Metilergometrina. Ela atua derivado semissintético. Atua diretamente no músculo liso uterino e aumenta o tônus basal, a frequência e a amplitude das contrações rítmicas. Não tem nada a ver com coagulação, Luiz. Tem a ver com contração do músculo. Ah, sim.
É um agente uterotônico. Ajuda naquela questão da contração e aí se reduz, né, acaba reduzindo o sangramento. Pela contração do útero. Eu tive essa dúvida porque eu passei por isso essa semana e aí eu não entendi a situação. Deve ser droga usada naquele momento de atonia uterina pós-parto, né? Que precisa, senão a pessoa morre sangrando. A contração do músculo do útero pós-parto é muito importante. A atonia é uma situação grave. Fica tudo aberto, lá os vasos abertos, entendeu, Luiz? Essa contração vai fechando tudo, né? É importante. Obrigado, professor. Quem tinha perguntado aí as duas drogas, né? Tudo bem? Pegaram aí? O primeiro de novo, professor, pode repetir? O Y. É Y-aminocaproico. Beleza, obrigado. E nas hemofilias, gente, voltando para o caso. O que eu vou fazer com o paciente hemofílico? O que é hemofilia? Né, vocês já me responderam aí que deficiência de fator. Quais tipos de hemofilia existem? Vocês falaram também, eu acho, né? Quem falou aí? Repete aí. Não foi o Vitor, né? Acho que não falaram os tipos, não. Não? Da proteína C? Tem 3 tipos. Não, Gabriel. Hemofilia. Leva sangramento. Tem 3 tipos, né? A, A, B e a C. Isto. Qual que é qual? A e B, a A envolve o fator 8, a B o fator 9 e a C é comum em judeus, mas é muito rara. Depende de onde você está, Ana Cláudia. Sério? Se você trabalhar no Einstein, não vai ser tão raro assim. É. São judeus askenazi, né? Qual que é a semelhança da A e da B, Ana Cláudia, além da incidência? A é muito mais frequente do que a B, e as duas são muito mais frequentes do que a C. Mas qual que é a semelhança das duas? A questão do pai e da mãe, que o pai tem que ser hemofílico? Ou seja, são genes ligados ao cromossomo sexual. Isso. Ambos estão no cromossomo X. É possível a mulher ser hemofílica, Ana? Não, ela só vai ser portadora. Ou não? Pensa bem na tua resposta. Pode. Como? Se o pai for hemofílico e a mãe portadora e ela pegar o cromossomo da mãe, que é portador. Isso, uma possibilidade é essa. Teria que ter o gene nos 2 cromossomos, né? Isso, então o pai é hemofílico, a mãe é portadora, ela herdou o gene doente da mãe e os 2 genes doentes acumularam nela. Uma primeira possibilidade. Por isso existe uma outra possibilidade. Os filhos de primos, né, de pessoa de mesmo parentesco, geralmente são os que apresentam hemofilia, porque eles carregam, né, os genes tanto no pai quanto a questão, Luana, é que onde a família que tem aquele gene vai estar, né, o gene vai estar circulando, entendeu? Então você vai ter vários indivíduos, às vezes, como portadores e como doentes mesmo. Daí, se os primos casarem, pode ter, né, primo seu irmão. Mas aí a gente também vai ter a questão das famílias, às vezes, se conhecerem através de associação de hemofílicos. Eles se encontram muito no dia do ambulatório lá no Hemocentro, entendeu? Então você pode acabar tendo um ou outro casamento, relacionamento de pessoas nesse cenário. Não só os primos, né, brincando de gato-mia. Professor, tem síndromes. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. A internet aqui tá um pouco ruim. Tem síndromes onde a mulher ela vai ser portadora só de um cromossomo X. Aí, se nesse caso, esse cromossomo X for hemofílico, ela pode ser a segunda opção também? Uhum. Exemplo na vida prática. Eu esqueci o nome da síndrome, mas não sei que tem uma.
Quem lembra? Essa, a Superfêmea que tem 3x, né? Tem Klinefelter, né? Ana Paula Rose é o que mesmo? Vocês sabiam? Sim, ela Sabia, Fabiola? é XY. Sabia não, ela é o quê? Ela é XY. Ela é XXY. Nossa, ela é maravilhosa. Palhaça. É a XXY que é Klinefelter, não é? É 47XY. Hã? Klinefelter é 47XY. Ou seja, é 46 mais 1. Né? 46XXY seria, né? É isso mesmo, Isso. né? É isso mesmo. É Ana Paula Rose, pessoal. São mulheres lindas em geral. Mas não tem o sistema reprodutivo, né? Ana Paula Rose, ela chegou nos 15, 16 anos, ela não menstruava. Aí a família levou ela num lugar, no outro, a gente viu que ela tinha... Eu acho que ela tem útero, mas ela não tem aquela origem milleriana, né, que é onde dá os ovários e tal. Aquilo não se desenvolveu. Ela acabou caindo na genética da USP, tem o prontuário dela lá. Ela é XXY. Mas é uma mulher linda. É uma mulher que tem tudo de mulher, só não tem parte reprodutiva adequada, né? E, inclusive, ela é muito chata. Dizem que ela é muito chata. Quando ela veio fazer aquela Med Maria aqui, não foi ela que veio fazer? Dizem que ela é insuportável. Foi ela e o Fábio Assunção. Isso. Rolou pó, então. Saíram daqui quase mortos. Rolou muito pó aí. Ela é insuportável, Ana Paula Rose. Hoje ela mora em Santa Rita do Passa Quatro. E foi esquecida, né, também. Ou não? Ela participou de um comercial ano passado, vocês lembram? Acho que foi, não sei se era de um banco. Enfim, não lembro. Eu lembro que ela participou de um comercial 1 ou 2 anos para trás. Ela embolsou 9 milhões de reais no comercial. Eu só lembro do babado que o noivo dela se suicidou. Quando descobriu que ela era XY. diferente. Tadinha. Nada a ver também, esse cara é sem noção, né? Meu, Cabeça dos ignorantes. cabeça de bagre. Deixa a menina. Sem julgar, ela era insuportável. Vamos imaginar o que ele passou. Pensando no filho, mas entendeu? Pensando em que exatamente? Pensando no que ele viveu ao lado, pensando nas questões assim, coisas bestas que, tipo, para ele era supérfluas, mas para ela era questão para, tipo, cair matando em cima dele. Não justifica. Os fins não justificam os meios, mas não tem como julgar, professor. Não, mas enfim. O que você usou, Luiz, hoje? Bebeu alguma coisa? Nada. Luiz, fala a verdade. Sem julgamento, Nada. Luiz. Sem julgamentos, não usei nada. Usei a prova. Deve ter usado, sim. Quem tem essa síndrome também é a Nicole Kidman. Ah, é? Olha, outra pessoa que é A fantástica. própria delas é síndrome de Morris, não é? Daquela insensibilidade androgênica. Ah, tá. Ela não tem como então ela é XY. Isso. Nossa, a Nicole Kidman é homem? Nossa, tem como tirar... Será que tem como tirar um X agora? Amei, gente. Só mulher bonita, não sabia não que elas eram bonitas assim. Porque a gente vê nos livros uns trem tão feio que Ave Maria. Nossa, palhaçada. Essas não chegam em Hollywood, Luana. Essas ficam aqui em Rondônia mesmo. A Nicole Kidman ela é australiana, né? Não sei. A África.
do Sul, acho Não, que é. ela é australiana, Nicole Kidman. Prof, Tem deu quase um certeza. Google aqui, ela tem 1,80 de altura. Será que isso tem a ver com... Ah, olha aí, a testosterona. Mas ela... Enfim. Peraí, então, se for testosterona, eu vou voltar aqui, porque eu tenho 1,51, eu quero 1,80 também. Mas ela tem insensibilidade. É, Então, não adianta ela ter. Mesmo ela Testo. não desenvolve nada, né? Acho que não desenvolve testículo, não desenvolve esse caractere secundário, nada. Tanto que é Nicole Kidman. Enfim. Tem mais uma situação. Tem mais duas situações, pessoal, para mulher ser hemofílica. Vocês acham que os cromossomos eles se respeitam o tempo todo? Pode ter a prevalência do recessivo? Exatamente, Letícia. Como é que chama esse fenômeno? Quando um cromossomo manda no outro. Ele, na verdade, não manda, ele anula o outro. Chama lionização. Sabe qual que é a porcentagem de lionização na idade de vocês? Entre 15% e 20%. Com 60 anos, chega a 40%. Então, em famílias de hemofílico, a mulher, ao longo da vida, ela pode acabar tendo esse problema, tá? De lionização do cromossomo errado, já que ela é portadora. E uma outra situação é hemofilia adquirida. O que é hemofilia adquirida? Bem amável. É por anticorpo, né, professor? Ele vai bloquear o fator. Exatamente, Karine. Então, para você, isso tem que estar muito claro na vida de vocês, hein? Ó, hemofilia hereditária, eu tenho deficiência. Eu não tenho gene normal da produção daquele fator específico. Então, hemofilia A tem deficiência do 8, B tem do 9 e tal, beleza. Vinculado ao X, então sempre o homem vai ser muito mais acometido, vai ser a grande maioria dos pacientes vão ser homens. Mas eu posso acabar tendo, ao longo da vida, esse cenário aí de alto anticorpo. Só para hemofilia? Só fator 8? A Ana Cláudia colocou aí, o fator 8. É porque quando aparece isso, a pessoa adquire, né, a hemofilia adquirida. Isso. Tudo que ela produzir de fator, Ana, vai ser bloqueado. Então não adianta dar fator para ela. Aí é que tá, não. E quando que isso aparece? Em que cenário isso aparece? Quando ela vai ter alguma diferenciação no plasma? Como assim, Luiz? Neoplasias. Isso, Vitor. É uma das situações. Tem muito a ver com falhas regulatórias. Aparece autoanticorpo, como com outras doenças autoimunes, pessoal. É muito vinculada a câncer, envelhecimento e doenças autoimunes graves. É muito raro, graças a Deus, né? Mas vai aparecer um caso ou outro na vida de vocês. Como é que chega esse paciente? Ele chega todo roxo com TTP alargado, parece hemofílico grave. Só que é uma paciente que chega já com idade mais avançada, que nunca teve história de hemofilia. Então as coisas não batem, sabe? Aí como é que você vai fazer? Você vai dosar os fatores, 8, 9, mas como é 8, 95% das vezes vai ser 8, e pedir pesquisa de inibidor. Pesquisa de anticorpo anti-fator 8. Quanto tempo demora essa pesquisa? Demora bastante tempo, Gabriel. Mas aí você tem como fazer um teste terapêutico. Lá no laboratório, na verdade, né? Você pega o plasma do cara e joga um plasma normal. E você vai ver que o TTPA vai continuar super alargado, porque tudo que entrar de fator 8 vai ser anulado, entendeu? Se você fez o teste da mistura e normalizou, ou pelo menos chegou num valor mais aceitável, mais intermediário da mistura dos dois, fala a favor de deficiência sem ser anticorpo. Eu entendi. Você vai pegar o plasma do cara, vai jogar um outro plasma em cima,
Isso vai avaliar o quê? Misturar, para ver a atividade, como é que fica. Para ver o TAP e o TPA, como é que evolui. Se for anticorpo, não interessa o que entrar, vai ser anulado, entendeu? O título do anticorpo geralmente é tão alto que você pode misturar um para um, tipo, usar 3 plasmas diferentes, não vai resolver nada. É o TTPA que você vai analisar, então. TTPA. Tá, se o TAP tiver alargado, eu vou ter o quê? Só o 7. Deficiência do fator 7. E do 8? TTPA. Ó, o TTPA vai ver o lado de lá da coagulação, da via intrínseca. A via extrínseca, quem vê é o TAP. E aí a gente vai voltar no Marevan. Quais fatores o Marevan bloqueia? Marevan, né, que é a varfarina, que é um cumarínico antagonista da vitamina K. Quem que ele bloqueia? Se é antagonista da vitamina K, então ele vai bloquear 2, 7, 9 e 10, né? Correto. Só esses, Karine. Eu acho que a trombina também, a protrombina, o 10 ativado, né? É o 5. O 10 você já falou. Mas também tem a ver com a trombina. E tem a ver com mais 2 proteínas importantes, que são anticoagulantes naturais. Tá. A gente até agora falou de tudo que precisa para formar a fibrina. Só que se eu deixar esse sistema solto, não vai dar merda? Às vezes não vai ser ativado de forma errada, vai dar problema. Então, existem anticoagulantes naturais também. Antitrombina, proteína C, proteína S, inibidor do ativador do plasminogênio, que é o PAI1, né? Tem um monte, gente. Tem várias moléculas que são antagonistas do sistema, assim como um complemento. Lembra do complemento? Que você tem a via da manose, lectina, a via alternativa e a via clássica. Você tem várias formas de ativar ele, mas você também tem vários freios. Na coagulação é a mesma coisa, você vai ter alguns freios naturais. E depende de vitamina K, Karine, é o 2, 7, 9 e 10, mas também proteína C e proteína S. E detalhe, proteína C e proteína S têm meia-vida muito curta. Então, quando a gente começa a Marevan, a gente vai ter um status de algumas horas, que vai até 24 horas, pró-coagulante. Porque você libera o freio primeiro e você continua tendo muito fator com capacidade de formar trombo. Por conta disso, o ideal é que quando você começar a anticoagular alguém com varfarina, você faça uma ponte com heparina junto, por pelo menos uns 2 dias. Que a heparina entra bloqueando o 10 e aí não vai formar trombo. Entendeu? Então, toda anticoagulação... Oi? Varfarina e heparina? Conjunto por 2 dias? Isso. Por quê, Gabriel? Tem que saber o porquê. Porque um vai Vinícius, cara, você tá no 5º ano quase, fumando, porra. Professor, quando você falou de ponte, como assim ponte? Uma ponte, Vitor, por 2 dias. Porque assim, ó, você vai inibir... Você começou a dar varfarina pro cara. Você vai inibir todos aqueles fatores que a gente falou, né? 2, 7, 9, 10. Proteína C, proteína S, antitrombina. A meia-vida dos fatores é diferente. Então, por exemplo, o fator 8 dura algumas horas, umas 8 horas mais ou menos na circulação. O fator 7 ele é mais rápido, 5 horas. Só que a proteína C e a proteína S dura 4 horas, a meia-vida delas. Então, o que você vai fazer? Por algumas horas, você vai ter uma queda muito mais rápida. Depois que você começou a tomar droga, você vai ter uma queda muito mais rápida desses anticoagulantes naturais e vai permanecer com fatores ainda em titulações suficientes para formar um trombo. Entendeu, Vitor? Então, quando a gente começa a Marevan, e se começar uma Marevan sozinho, eu vou ter uma situação pró-coagulante que vai durar 1 ou 2 dias.
Para evitar O senhor, que peraí, rapidão. O senhor fala que meio que sobrou o fator 8, os outros fatores Isso, que não foram bloqueados. E aí eles podem exatamente. coagular. Exatamente, Karine. Você perdeu o freio, mas você não perdeu o combustível para o carro. Ele continua engrenado e funcionando, entendeu? E é esse o problema. O que você vai fazer? Você vai lá no bloquear o 10. Como? Com heparina. Entendeu, Vitor? E poderia entrar junto com antiagregante plaquetário também para ajudar? Ou não? Luiz, não é preconizado fazer isso. Devem ter tentado com muito efeito colateral. Porque para você reverter, é um pouco perigoso, entendeu? Fazer isso. Tem uma situação clínica que a gente vai fazer isso, que é na SAF. De tão coagulante que pró-coagulante que é o negócio. Mas, em geral, a gente não vai fazer isso. Vai manter só um anticoagulante, tá? Tá bom, obrigado. Vinícius, vamos falar sério agora. O Vinícius tava fumando, cara. Moça, achei que você tinha esquecido, velho. Porra, meu, você continua, cara. Fumando? É. Continuei não, parei, velho. Vou fumar depois. Não Quem mais julgo, fuma também na turma? fumo. Não Quem julgo, mais? também fumo. É a fumaça do chimarrão, professor. Do chimarrão. Professor, mas esse aí que ele fuma não faz mal para a saúde, não, professor. Qual que é esse? É eletrônico, é o pod. Ah, não faz Esse mal? é o pior. Gente, vocês vão piorar as coisas aí, deixa quieto. Há controvérsias. Se a professora de pneu me escutar, que a Karine falou, ela dá um piripaque, coitada. O que ela fala? A Raquel é muito doida, né, gente? Eu acho que ela usa coisas também. Mas eu também acho, que ela fala desse negócio do eletrônico? Professor, eu não entendo muito bem o que ela fala, não, na verdade. Professor, ela não fala nada, não, moço. Na verdade, ninguém entende o que ela fala, entendeu? É como se fosse uma metralhadora. Ela não fala nada, velho. Curiosidade minha, eu não sei. Eu não sei mesmo. Ela fala que é pior, professor, porque de fato é mesmo. É mesmo pior? E o Vinícius usa dele, Vinícius? Uso. Ainda vendo, quer comprar? Eu não, porra. Pra quê? Inbox depois, Vinícius. Para, cara. Meu. Tô brincando, professor, tô brincando. Vocês vão ser médico, cara. Vocês estão sabendo dos riscos. Pra que isso? E ainda você tem filho pequeno, não tem? Tenho, mas ele não fuma, não. Por enquanto, né, Vinícius? Ó, eu tinha um primo químico. Com 40 anos ele morreu. Câncer de pulmão. Sem nenhum caso na família. Ele trabalhava com produtos de petróleo. O que você acha que deu câncer nele? Certeza que esse negócio eletrônico deve ter essas coisas, não tem? Ah, não sei o que tem. Bom não deve ser, não, professor. Nada desse trem que fuma é bom, né? Mas... Pois é, pô. Professor, mas não tem também como mensurar, porque tem pessoas que fumam a vida inteira e, se for olhar, o pulmão é limpo. Tem pessoas que botam 1, 2, 3 cigarros na boca Mas e esse se vai para a ferram. curva de Gauss, né, Luiz? Sim. Esse pulmão limpo vai estar lá naquela pontinha lá da direita, lá, ó. A grande massa vai estar o quê? Pulmão fudido. Sem pulmão. Uhum. Meu avô e minha avó fumavam, os dois morreram com DPOC. Quer dizer, minha avó tá viva, mas tá lá com a bombinha dela. Tudo em enfisемatosa e cheio de bronquiectasia. Enfim. E pela genética, pela hereditariedade, o senhor tem risco de ter DPOC, mesmo sem fumar. Às vezes por algum fator extrínseco. Não? Enfim, não. Vou parar de viajar, gente. Vamos voltar. E se de repente... antes disso, o
cabelo da Karine é igual ao cabelo do Pedro, que é igual ao cabelo da Tereza, que é igual ao cabelo da Ana Cláudia? O olho de vocês é igual? O cheiro do suor é igual? Olha que coisa louca, pessoal. E como é que chama isso, Vinícius? Vinícius Souza? O fato da gente ter características genéticas diferentes. No entanto, aquilo cumpre o seu papel. Não sei não, professor. Sabe sim, vamos lá. O que você perguntou, professor? Tô falando, professor, que não sei, ué. Não tem, mano. Como é que chama essa coisa da gente ter características diferentes, no entanto, todas elas cumprem o seu papel biológico? Variabilidade genética? O que mais, Igor? Que é fruto do quê? Populacional. Dos polimorfismos. Vocês acham que o fator 8 meu é igual ao fator 8 do Vitor, que é igual ao fator 8 do Luiz, que é igual ao fator 8 do Vinícius? Obrigatoriamente? Sempre igualzinho? Lógico, tende a ter um padrão muito parecido naquela molécula, mas não é exatamente igual, pessoal. Tá? Por isso que vai ter, às vezes, um fenótipo de anemia falciforme SS, que é muito ruim, muito grave, e tem um outro fenótipo que já não é tão ruim. Vai ter uma deficiência de uma coisa num indivíduo X lá, que é muito ruim, no outro já não é tão ruim assim. Né? Então, as coisas são diferentes de acordo com a família de cada um, da onde vem aquele gene. Por conta disso, a gente vai ter diferentes graus de hemofilia. Eu vou ter hemofílicos leves, moderados e graves. Até quantos por cento de fator é normal para não ser deficiente? O valor mínimo é 40%. Isso, Ana. Então, menor do que 40% que vai ser hemofílico. Por isso que a mulher que tem um gene, ela tem em torno de quanto? 50. Ela é só portadora. Ela, né, e aí vai ter uns 10, mais ou menos 10%, tá? Qualquer fator menor do que 40% vai ser deficiente. Acima de 40% é normal. E quem que vai ser hemofílico que vai ter problema? Qual que vai ser o problema do hemofílico? Quem que vai ser o leve, o moderado e o grave? O senhor está perguntando a clínica ou a porcentagem? A porcentagem. A leve até de 5% a 40%, moderada de 1% a 5% e grave é menos que 1%. E quem que se ferra, Ana Cláudia, sempre? O grave. O grave. Ó que coisa louca. Por mais que até 40 seja normal, o cara que vai ter problema subsequentemente, assim, sucessivamente, vai ser o grave. E qual que é o grande problema do hemofílico? Não tem sangramento. Onde? Articular. Articular, Vitor. Isso aí. Porque assim, Ana, se você tiver sangramento no músculo, vai doer, vai ter estiramento e tal, né? Mas vai cicatrizar. Você teve um roxo na pele, vai ficar um tempo lá roxo, mas vai absorver. O problema é sangramento de repetição dentro da articulação. Isso leva a deformidades. É a hemartrose. Hemartrose, de repetição. E quando você teve o primeiro, é mais fácil ter o segundo. Depois você teve 10, é mais fácil ter o décimo, entendeu? É uma coisa que vai somando deformidade, inflamação. Então, por isso que a gente vai ter os programas de profilaxia, de deformação articular. E Peraí, quanto mais rapidão. complexa... Oi? As porcentagens. Leve, moderado e grave. Quanto que é mesmo? Cada um? Menos de 1 é grave.
De 1 a 4, moderado. De 5 a 40, leve. Obrigado. E quem vai se ferrar, Gabriel, é o grave. Via de regra, tá? E aí vai vir o que a gente vai fazer de reposição, pessoal. Antigamente não se repunha para todo mundo, tá? As pessoas morriam vez ou outra de sangramento, por exemplo, batia a cabeça, caía num acidente automobilístico, né? Se não acontecesse nada, porque era sob demanda, a pessoa tratava sob demanda. Teve uma era que foi só plasma e crio precipitado. Qual que é a consequência dessa era, além das deformidades? Doenças infecto-contagiosas. Isso, Thalia. As pessoas pegaram hepatite, HIV e por aí vai. Detalhe, foi numa época que não se conhecia muito bem os vírus e não tinha sorologias, hein? Até que veio o boom do HIV, anos 80. Com o boom do HIV, o que aconteceu? Começou a ter uma específica testagem, né? Do sangue do começou a ter processos químicos e físicos de processamento e purificação desses fatores com inativação viral. Então, são os fatores purificados, plasmáticos, que é retirado do plasma das pessoas. Lá na doação. O que mais sobra, na verdade, lá no banco de sangue, no dia a dia, é plasma, porque hemácio que coleta vai acabar sendo transfundido. Plaqueta nem se fala. Plaqueta dura 4, 5 dias. Então, o que mais sobra é plasma. O plasma, antigamente, era recolhido no Brasil todo e mandado para a França. A França fazia esses processos e vendia o produto para o Brasil com desconto por conta de ter enviado plasma. Atualmente, existem ainda os plasmáticos, mas já existe fator bacteriano. O que significa isso? Recombinação. São os fatores recombinantes. Eu pego o gene do fator 8, enfio numa bactéria e faço a bactéria começar a produzir fator 8 para mim. Eu nunca vou ter contaminação de hepatite HIV, por exemplo. Tá? Mas aí, um cara que é deficiente de fator 8, que tem menos de 1% de fator 8, de repente começa a receber uma enxurrada de fator na circulação dele. E aí? O que pode acontecer com esse indivíduo? Bora pensar. E Felipe? Não, digo assim, você não vai dar o suficiente para isso, tá, Felipe? Mas o cara tinha menos de 1% de fator, de repente você começa a dar 40% 3 vezes na semana para ele. Não a ponto de inundar, de formar tanto trombo assim. Ele para de produzir o dele? Ele já não produzia, Gabriel. Pensando justamente nesse polimorfismo, que o meu não é igual ao teu, que não é igual ao do Felipe, que não é igual ao da Amabile. Inflamatório, não é bem esse termo, Felipe. Uma reação enxerto? Talvez ele ficasse intoxicado, enxerto, Luiz. sei lá. Enxerto a gente tem que pensar que tem um tecido vivo. Como se fosse um linfócito viável, alguma coisa do tipo. Não é enxerto. Mas é nessa linha aí que vocês estão falando. Não é bem rejeição também, né? Felipe. Explique, Felipe. Não, é. Autoanticorpo. Isso, Gabriel. Mas aí é que tá, não é alto, hein? Ah, é verdade, porque é de fora que tá vindo. Porque se eu falar autoanticorpo, eu tenho hemofilia adquirida.
Aí nessa situação eu vou ter o quê? Eu vou ter formação de anticorpo contra um fator 8 que não é meu. Vocês entendem isso? Seria tipo uma reação não self. Seria o quê, Juliane? Tipo uma reação não self. Isto. O cara não tem fator 8. O que ele tem pode ser diferente do que ele está recebendo. De repente ele recebe toda semana, 3 vezes a semana, um monte de fator 8 na circulação. Ele vai começar a formar anticorpo bloqueando aquilo que está entrando no organismo dele. O que é fisiológico, o que é normal que aconteça, gente. Reagente de Cumbis que a gente viu lá, não é assim que a gente faz no coelho? É uma coisa esperada, não é doença. Não traz sequelas, Felipe. Não é que nem no lúpus que vai ter acúmulo de antígeno anticorpo, nada disso, não. Ele só entra neutralizando aquele anticorpo que está sendo recebido, tá? Como é que é o nome disso aí? Assim, no geral, que você vai dar para essa situação? Eu vou falar que está formando inibidor. Inibidor de fator 8, só. Inibidor do fator da coagulação deficiente. No caso, se for hemofília A, 8. Se for B, 9. O mais comum também é B, também vai ser A nessa situação, tá, Gabriel? E aí, como é que eu vou tratar esse cara a partir desse momento? Vale a pena fazer isso, Felipe? Eu não tenho uma doença autoimune, eu vou ter que pegar uma pessoa que já tem uma deficiência lá e vou ter que imunossuprimir ela para isso? Será que é o caminho? Amanda tá com sono, hein, Amanda? Acho que você acabou de comer, Amanda. Uma vez que esse anticorpo é criado, toda vez que você for dar, então, vai surgir, independente da quantidade. Não, nem sempre, Gabriel. É uma loteria. Então, dá para você administrar em ciclo. Mas também não é tão incomum, tá? Pode ter formação em 30%, 40% de chance ao ano. Eu não vou imunossuprimir esse cara. Se for lá o senhorzinho velho com câncer, com doença autoimune, que está com alto anticorpo, eu posso imunossuprimir. Mas esse daí, essa criança que está formando inibidor, não. É muito arriscado. Não seria possível procurar algo mais compatível? Ser mais direcionado, paciente para paciente? Pode, Luiz. Existe essa pegada aí. Mas antes disso, o que eu vou fazer com esse cara? O que eu vou tentar fazer com esse cara? Eu vou tentar fazer com que ele aprenda a tolerar aquela molécula. Eu vou jogar ele num protocolo de imunotolerância. Como é que eu faço isso? Eu pego e todo dia eu dou uma porrada de antígeno na circulação dele. Então, todo dia eu vou fazer ela 100% de fator 8. Imagina o preço disso. Caro pra cacete. Só que com essa estratégia, eu estou inibindo ele de ter sangramento? Não. Porque se o título do anticorpo for alto, eu não vou conseguir fazer o papel que eu preciso. Então, uma coisa é a imunotolerância, outra coisa vai ser o tratamento dele para não ter sangramento, que vai ter que lançar mão de mais alguma coisa. Tá? E aí entra o que você falou, Luiz. Eu posso tentar fazer imunotolerância com fator humano ou recombinante primeiro, por alguns meses. Eu começo a fazer uma vez por dia, se precisar eu faço de 12 em 12. Tentei lá 8, 9 meses, 10 meses, não respondeu. Eu posso trocar o fator. E aí eu vou para o plasmático, por exemplo. Se eu comecei o recombinante e vice-versa. Entendeu, Luiz? Eu posso mudar o fator para ver se ele tolera um pouco melhor. E aquele que começar a responder, eu vou manter depois. Só que nessa fase que ele tá com o anticorpo muito alto, o que eu tenho que fazer com ele? Para ele não sangrar. Isso, pessoal, é um protocolo de imunotolerância, não é para sangramento. E para ele não sangrar, o que eu tenho que fazer? Antifibrinolítico ou nada a ver? Não, Ana, porque aí eu já tenho que ter o sangramento acontecendo, entendeu?
Eu posso entrar com Ele está antifibrinolítico tendo hemorragia. depois? Eventualmente, posso usar. Mas ele vai estar que tá sangrando. Não vou dar de forma profilática para ele. Eu digo assim, o que eu vou dar de forma profilática para que ele não evolua para hemartrose e não tenha sequela daquilo? Proteína C que o senhor falou, S ou não? Não, Ana, se eu der essa para um cara que já sangra, eu vou estar, além de não ter fator no final da via, eu vou estar bloqueando a plaqueta. Entendeu? Não pode. Você nunca vai dar S para hemofílico e vai tentar evitar ao máximo anti-inflamatório. É meio que proibido. Poderia entrar, então, com ácido transnexâmico para ele, para evitar que ele ficasse sangrando. Foi o que ela falou, Luiz. Eventualmente, eu posso lançar a mão dele se o cara já tiver sangrado. Mas ele não previne o sangramento. Volta lá no caso. O que o nosso pacientinho usava? Ó, que a mãe chega falando aqui, ó. Informando que o Joaquim é um portador de hemofilia A grave e recebe infusão de feiba 3 vezes por semana e fator 8 todos os dias. O que significa isso daqui, pessoal? Que esse cara tem inibidor. Porque ele recebe fator 8 todos os dias associado a um outro agente, ó. Que agente que é esse daqui? O que é feiba, professor? Let's go slowly. Calma aí. É o complexo protrombínico. Ativado. O que significa isso? Deixa eu achar uma figura legal aqui para vocês. Calma aí. Você já dá tipo trombo para ele. Não trombo, né? Mas. Você vai dar o final da via. Você vai dar aquela fase que já está tendo ativação do 10. De preferência o 10 ativado. Olha que legal. Ó. Se eu tenho deficiência, vamos supor que então aqui, ó. Eu vou ter sempre as ativações, ou através do fator intrínseco ativando o 7, né, ou através lá da parte inicial da intrínseca. Só que no final eu vou ter sempre isso daqui, ó, o 10 sendo ativado pelo 8 e o 9, ou pelo 7, que vai ativar e gerar o 10. E se eu pular essas fases aqui, pessoal, vamos supor que eu tenho deficiência do 8 ou do 9. O que eu posso fazer, então? Ou eu dou uma sobrecarga de 7 e ativo 10, ou eu já dou 10 ativado, que vai continuar formando a via. Como é que chama esses fatores aqui? Fatores de bypass. O que significa? Você está cruzando, você está conseguindo fazer um overlap indo lá para o final da via. Então, existem várias possibilidades de droga atualmente. Mas se eu tiver anticorpo contra o fator que eu tenho deficiência, não adianta, dependendo do título do anticorpo, eu dar tanto fator para esse cara. Ele não vai parar de sangrar. Eu posso fazer isso no cenário de imunotolerância. Mas não adianta eu fazer isso pensando em parar o sangramento. Então, para parar o sangramento, eu vou ter que fazer o quê? Algum agente de bypass. Vocês entenderam esse conceito por hora? Tem, porque ele está recebendo as duas coisas, Felipe.
esse protocolo de imunotolerância dura muito tempo. Não E para. qual vai ser esse agente de anti-bypass? No caso desse paciente do nosso caso, FEIBA, que é o complexo protrombínico ativado, CCPA. Mas poderia ser o 7 recombinante, Luiz. Tem outro anticorpo no mercado agora chamado de Ensibra, que é da Roche. Ele pega o fator 9, ele é um anticorpo bispecífico, ele junta duas coisas. Ele pega o fator 9, pega o fator 10 e junta os dois ativando o 10. Então eu posso usar o 7, eu estimulo a outra via, ou eu já dou o 10 pronto, ou eu uso um anticorpo bispecífico. Todos esses agentes são agentes de bypass. Combinado, eu vou fazer ou não protocolo de imunotolerância, para que o cara aprenda a tolerar aquele fator no organismo dele. Isso dura muito tempo, tá, pessoal? Só que eu vou ter, no final de tudo isso, 80% de chance de sucesso. Então, o preço desses agentes de bypass é muito mais alto do que dos fatores. Então, mesmo dando doses altas por um ano, a longo prazo, vale a pena em termos de farmacoeconomia. Entendeu, Felipe? Para ele meio que esquecer aquilo. Não para aprender a fazer o certo, para ele meio que esquecer, ele parar de produzir anticorpo contra aquilo, entendeu? Isso é imunotolerância. Ele passa a tolerar aquilo ali. Oi, Gabriel? Quanto tempo isso demora, a imunotolerância? Gabriel, é variável, cara. Tem paciente que em 2 meses tem resposta, tem paciente que depois de 1 ano não teve resposta. Aí você troca o fator, dobra a dose, e aí vai. Mas vocês têm que entender esses conceitos, tá? Então, por que eu dou fator para o hemofílico? Eu dou fator para que ele não tenha sequela. Desde quando, vocês acham? Exatamente, desde criança. Quando começou a engatinhar, começou a aparecer os roxos. Via de regra é isso. Vez ou outra vai ter um sangramento aumentado no coto, né? Quando cai o cordão umbilical. Vez ou outra vai ter um sangramentozinho pequeno. Às vezes a criança nasce, sei lá, usar o fórceps, fica toda roxa a cabeça da criança. E aí fazem um coagulograma, vai estar com o TTPA super alargado, aí descobre que é hemofílico, né? Mas a regra é, começou a engatinhar, começa a ficar todo roxo a criança. Toda roxa, né? Antigamente, hoje em dia, no Brasil, todas as crianças vão receber fator. Então, existe profilaxia primária, secundária e terciária. Primário, o cara não tem nenhuma sequela. Secundário, ele já tem sequela, mas ele evita novas sequelas. E, às vezes, recupera aquele que ela já tem. E terciária é só no cenário de recuperação mesmo. Já está tudo instalado, né? Tem bastante articulação sequelada já. Criança teve o diagnóstico e começou a usar. Felipe, 3 vezes na semana. Ela é primária. Antes dele ter um problema, ele já vai estar recebendo o fator. E vai receber pro resto da vida. Esse cara vai jogar bola, vai poder ser atleta, porque você vai depois fazendo a média. O professor travou aí? Travou, mano. Travou. Aqui também travou. Ei, alguém prestou atenção nesse mecanismo que ele falou de fazer lesão na articulação para explicar? Alguém pegou aí? Da hemartrose? Uhum.
porque vai ter o sangramento, aí as células fagocitárias vão agir e vai ter uma resposta inflamatória crônica. É isso que vai acontecer. As células fagocitárias... Pessoal, voltei, caí. Ah, boto fé. Entendi agora. Uhum. Quanto mais complexo for a articulação, mais vai ter sangramento, hein, pessoal? Então, articulações, por exemplo, tornozelo, joelho, vai sangrar muito mais do que ombro, por exemplo. Né? Mão, às vezes sangra, às vezes aqui, punho, né? Então, se for uma articulação, a gente vai ter aquela biarticulada, triarticulada, né? Quanto mais complexa for, mais vascularização vai ter, mais chance de sangramento e com sequelas. Eu posso operar? Quem vai fazer ortopedia aí? Já tem alguém? Vinícius? Vinícius? Eu vou. Não, então você pode fumar, Vinícius. Fica tranquilo. Quem mais? Só o Vinícius? Pode operar, Vinícius, um hemofílico? Botar uma prótese de joelho? Cara, professor, não sei responder. Tem que repor, né? Exatamente. Pode operar normal, Vinícius. É só dar o suporte de transfusão, de reposição para ele. Se você quiser, ele vai ficar com nível 100% por alguns dias. Aí você faz o que você quiser, entendeu? Ou através do fator, ou através de um agente bypass, você pode operar sem medo nenhum. O cara não vai morrer sangrando. O que não pode fazer é abrir o joelho dele sem fazer profilaxia, sem injetar o fator antes. Fizeram isso num paciente que está lá no hospital de base internado. Vai falando que o moleque era hemofílico, drenaram o joelho lá no Santa Marcelina. E aí? E aí o moleque tá lá, sangrando há 2 dias. E o médico? Perde CRM? Não perde nada. Foda que nada acontece nesse país. Beleza, meninos? O que vocês vão ter que saber, então, nesse caso, pessoal? Os tipos de hemofilia adquirida e hereditária. Como é que a gente trata? O que é um programa de profilaxia, que a gente já falou? Né? O que a gente está prevenindo? Quando nós vamos usar fator deficiente? Quando nós vamos usar FEIBA, que é o caso desse paciente? O que são, né? O que são aqui, na verdade, os fatores de bypass? Quais estão no mercado e quando utilizá-los? Porque esses pacientes, pessoal, vão chegar na emergência para vocês, tá? Usando essas coisas. Então, vocês têm que saber. Qual anticorpo monoclonal biespecífico disponível, que a gente já falou. Definir o que é inibidor e quando suspeitar da presença deles nos pacientes hemofílicos hereditários. Como tratar o inibidor hemofilia hereditária e adquirida. E as doses que a gente vai ter que usar dos fatores de coagulação e dos agentes de bypass. Vocês estudando a coagulação, pessoal, vocês já vão começar a estudar a trombose. Então, se vocês quiserem já emendar nas férias as trombofilias, aproveita. Depois vai ser menos coisa para vocês estudarem na hemato. Professor, tem esse direcionamento também para trombofilias? Que a gente já, que o senhor pudesse passar para a gente Tá já lá ir para isso, né? Tá lá já, Tá lá? Amabile. Tá, obrigada. É o prof. terceiro, Mobile. Prof, eu vi que tem um tratado de hematologia, tá? Você acha que é um livro bom pra gente ver isso? Ou Amabile, melhor por fora? você tem uns guidelines de hemofilia do Ministério da Saúde. Eles são melhores Sim, eu para ver essa achei parte. também. Tá? Uhum, E tá existe o de hemofilia e o de coagulopatias raras. Então, doenças que levam a sangramento na hemato vão ser chamadas de coagulopatias. Doenças que levam a trombose, trombofilias. Mas Tá? aí aquelas raras, você As raras, por delimita exemplo, ou vai ser deficiência de tudo mesmo? fibrinogênio, a deficiência do fator 7. É bom dar uma olhadinha. Para vocês saberem, tipo assim, quando eu tiver só o TAP alterado, o que eu tenho que pensar? Quando eu tiver o TTPA, quando eu tiver os dois.
quais provas existem de que eu posso dosar, né? E já dá uma olhada também, meninos, em doenças plaquetárias, que você não vai ter alteração do número da plaqueta, mas sim da função. Tá? Deem uma olhada também em doença de von Willebrand, que é a mais comum das coagulopatias na população geral. É uma hemofilia, né, professor? Na verdade não, Ana, porque são vários subtipos. Não tem relação com sexo, porque não está ligado ao cromossomo sexual. E é subdiagnosticada. Via de regra, se você tiver um von Willebrand grave, é como se fosse hemofilia. Porque a função principal da molécula de von Willebrand é transportar o fator 8 na circulação. Quando recrutado, ele vai estabilizar a plaqueta, né? Mas na circulação mesmo, ele segura o fator 8 ligado a ele para não ser metabolizado. O fator 8 ele é muito rapidamente metabolizado se ele estiver sozinho. Então, o grave, o von Willebrand grave, tipo 3, é como se fosse uma hemofilia, mas os outros não. Aí vocês vão ter que dar uma lida lá para entender. Tem uns que se ligam... Aí, o tipo 2 são 4 subtipos e eles são qualitativos. Uns se ativam demais a glicoproteína 2B3A, outros se ligam demais à plaqueta, outros se ligam... Entendeu? Tem vários subtipos. Um se liga demais ao fator 8, mas não se liga à glicoproteína. Tem que saber de todos? Lá. Oi? Tem que saber todos esses também. Dá uma lida, Gabriel. Saber que existem. Saber beleza. quando pensar em doença de von Willebrand, que não tem nada a ver com hemofilia em relação à hereditariedade, por exemplo, né? Qual que é a clínica? Por exemplo, von Willebrand é muito mais mucoso. Von Willebrand não pega articulação. Não pega quase pele. É mais aquela menina que menstrua demais, né? Ou complicação numa cirurgia. Dúvidas? Partiu férias, então? Partiu. Professor, quando sai a nossa nota? Ai, Amável, nem comecei ainda. Ai, tô com medo, professor. Tô ferrado na matéria do senhor. Eu também tô com medo. Já teve o conselho, já? Oi? Já teve o conselho, né, pelo que você falou. Já, Vitor. Essa avaliação individual vai ser entregue ou vai ficar só superficial mesmo à espera do portal? Do conselho, Vitor? Oi? Tem que ver com a Tainá se ela vai liberar isso para vocês ou não. Não sei. Tá bom. Tá na mão dela isso. Mas tá bom. Prof, falaram muito mal da gente. Uhum. Professor, a doutora Tainá também participou do conselho, mesmo ela não sendo desse módulo com a gente? Participou. Foi coordenadora do quarto ano. Coitada, a Tainá só se ferra. Professor, só mais uma dúvida. Tem gente que é muito bem avaliado, tem gente que é muito mal avaliado. Vocês têm que começar a repensar aí. Tem com relação ao conteúdo da N2. Vai cair na N2 N1 e N2 ou só N2? Vai cair mielodisplasia, vai cair leucemia, vai cair... Ou não. Não que vai cair, Karine, pode cair. Mas, lógico, vai priorizar mais aquilo que teve agora, né? Que a gente está tendo de novo. Mas nada impede que venha uma questãozinha do passado. Professor, dessas que passaram aí, se fosse a gente... Foi mal. Essa N1, para a gente focar na vida prática, o quadro clínico diagnóstico, que a gente vai precisar saber mais delas, para saber identificar só. Sim, Gabriel. Você nunca vai precisar tratar uma leucemia ou um mieloma. Você tem que pensar. Você tem que saber procurar, saber adiantar algumas coisas.
Entendeu? Saber o que significa uma eletroforese, uma imunofixação, isso você tem que saber. Uma eletroforese de hemoglobina. Quem sabe agora na N2 não vem eletroforese de hemoglobina, né? Tudo pode acontecer. Então. Ó, professor, eu vou estudar esse negócio aí. Eu só trate de botar uma questão dessa na N2, que não teve na N1 e eu Aline, estudei. no melhor dos cenários, você vai estar sabendo na tua vida depois. Você tem que estudar para a vida, não fazer prova. Lucas, está conseguindo andar já hoje? Boa noite, professor. Boa noite, Lucas. Está conseguindo andar, sentando bem? Tô pegando devagarzinho as coisas e... O Lucas ficou preocupado, né, Lucas, no dia da prova. Saiu meio desorientado da sala. Que eu fui muito mal na prova, né? Não corrigi não, Lucas, não sei. Mas fui muito mal. Talvez não. Aí o jogador aí nas férias aí para tentar recuperar. Vocês pessoal querem que fez que eu presencial, o corrigi senhor não vai anular não, né, professor? Oi? O pessoal que fez presencial não vai anular nada, né? Não faz sentido. Na verdade, não muda nada, Ana, porque eu não vou tirar ponto. Eu só vou não considerar aquelas questões e redistribuir os pontos, entendeu? As 5 questões vão valer 7, então vai valer 1,4 cada um, ao invés de valer 1. Entendeu? Muda, né, prof? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa não dominava tão bem alguma outra questão, mas aquela que ela acertou de objetivo, ela dominava e deu sorte e acertou. E aí se ferrou porque vai perder, né? Mas se ela deu sorte, é porque ela deu sorte, não porque ela sabia. Não, eu falo assim, deu sorte de ter caído aquilo lá que ela sabia, entendeu? Porque o conteúdo é muito amplo para a quantidade de questões. Mas eu achava as questões escritas muito mais fáceis, Amábile, do que as questões objetivas, para falar a verdade. Ai, professor, aqui qualquer ponto ajuda. Então tá, meninas.